O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Cidade Real. Oferecimento Stan. A segurança é o nosso segredo. Águas de Nova Friburgo. A gente faz, você vive melhor. E Energisa. Nossa energia sempre com você. Olá, boa noite, muito bem-vindos ao programa Cidade Real desta noite, 28 de setembro. O programa Cidade Real está no ar e desde já aguardamos a sua participação. Pelo número aqui da TV Zoom, 2519-2003, pelo WhatsApp da TV Zoom, 98116-2400. A sua participação é muito importante para construir esse programa. Nós vamos falar sobre saúde, políticas públicas e sobre Nova Friburgo acima de tudo. O programa Cidade Real é possível através das parcerias de pessoas e de empresas da cidade. A Stan Metalúrgica, Energisa, Águas Nova Friburgo e Gazone Planejados. Diretamente dos estúdios Rafael Jacu, tenham todos um bom programa. Prezado cidadão real, conforme a nossa atenta e elegante produtora Isabela Stutz já anunciou, trataremos nesta edição de um tema muito polêmico, um tema que realmente se faz presente em todas as discussões que envolvem a administração pública, não só em Nova Friburgo, como também no Estado e no país, no contexto nacional. A prestação de serviços na área da saúde pública tem se tornado uma verdadeira incógnita, porque os recursos destinados são cada vez maiores, como as autoridades locais têm dito, e, por outro lado, insuficiente diante das demandas. O Hospital Municipal Raul Sertan, que é municipal somente no nome, na sua definição de estabelecimento, mas atende toda a região, acaba se tornando, de fato, um hospital regional, é motivo de reclamações constantes. As denúncias de falta de atendimento, escassez de material, são constantes. Por sua vez, também, modificações na estrutura administrativa têm alterado esta conjuntura. A extinção da Fundação Municipal de Saúde subtraiu a autonomia que até então o secretário municipal de saúde tinha para tomar as decisões com mais firmeza, com mais segurança. Hoje, essas questões são divididas e compartilhadas com outras secretarias. E a população, o cidadão, que é realmente quem paga toda essa conta, acaba sendo mal atendido, acaba sendo mal servido, e a prestação desse tipo de serviço é realmente uma verdadeira vidraça em todos os governos. Basta observarmos que nas campanhas eleitorais que já começam a se aquecer em Nova Friburgo, esse tema é o predileto de todos os palanques, tanto da situação quanto da oposição. É um tema muito complexo, é um tema técnico, é um tema que exige gerenciamento administrativo, competência e conhecimento de causa da pasta. É preciso que os secretários de saúde tenham esse perfil para tentar gerir, equacionar esse problema que, por vezes, parece que não possui solução. Para, novamente, debatermos esse assunto e levarmos luz sobre essa questão, que é preocupação de toda a população, mesmo aquela que, por vezes, não precisa ser atendida pelo Hospital Municipal Raul Sertan, pela rede municipal de ensino, mas que certamente outras pessoas do seu relacionamento, da sua família, do seu conhecimento, precisam desse tipo de atendimento, tem se tornado preocupação permanente. E, nesse sentido, nós vamos conversar
sobre esse assunto com um ilustre médico que já esteve aqui por algumas vezes, sempre muito polêmico, muito contundente, muito firme nas suas declarações, o que traz, evidentemente, uma atenção maior da nossa enorme audiência. Ele que atualmente está na Câmara Municipal de Vereadores e já esteve como secretário na pasta municipal de saúde. Estamos recebendo e tendo a honra de conversar novamente com o ilustre doutor Luiz Fernando de Azevedo. Seja bem-vindo, companheiro. Muito obrigado. Ao programa Cidade Real, é uma satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado pelo carinho. É um prazer estar aqui no programa Cidade Real. Aqui, literalmente, me sinto em casa. É um dos programas que a gente tem um debate mais franco, mais sincero e que a gente está sempre assistindo com outros colegas também. Legal, cara. A sua participação, as suas participações sempre são muito polêmicas, muito claras, muito transparentes, enfim, com a firmeza e a clareza que o assunto precisa e necessita. Para colocarmos até uma ordem cronológica na nossa pauta, da última vez que você esteve aqui, você estava na condição de secretário municipal de saúde. Desta vez, não está ocupando a referida pasta. O que lhe fez sair da referida secretaria? O desafio era muito maior do que você esperava, os problemas da mesma magnitude, ou seja, quase que insolúveis, um desgaste pessoal, ou todas as alternativas são corretas, amigo? Ou nenhuma delas, evidentemente. Na verdade, são todas as alternativas, né? A gente começou lá atrás, até eu prometi que eu viria aqui hoje, logo quando eu saísse da secretaria, vão fazer 5 meses que eu saí da secretaria. Nós tivemos, você está com a agenda lotada, até me procurou antes, a gente conversou bastante. Mas, na verdade, o que me fez sair da secretaria foi que chegou um ponto que a gente não conseguia mais andar. Você não consegue mais realizar. Quando a gente começou ali, a UPA estava fechada, estava em greve, você de casa se lembra. A gente foi lá, ajeitou a UPA, botamos ela nas melhores do estado. Nós trouxemos os médicos cubanos, que a população toda aplaude, fui eu que trouxe junto com o governo. Nós fizemos 4 postos de saúde num ano, que eu acredito ainda que a solução da saúde é a atenção básica. Mas outros problemas são maiores, né? O desgaste pessoal e familiar é muito grande. Por ser político, eles miravam o doutor Luiz Fernando, e a população, ninguém estava preocupado com a população naquele momento. Por ter acabado a Fundação Municipal de Saúde, a gente estava naquela transição, iniciando um projeto, né? A gente não tinha uma estrutura ainda para poder andar com os processos, fazermos aquilo tudo. Fiquei lá 1 ano e 2 meses, a gente abriu as licitações todas, até o atual secretário falou nas declarações que eu deixei tudo pronto, mas ele vê que também a máquina é muito difícil. Está difícil de andar com os processos para acelerar, para não faltar nada para a população, né? Existiu, eu acho que muita perseguição política, Perseguição política? Você via ali o vereador me batendo, no primeiro dia que eu cheguei na Câmara, o vereador apertaram minha mão e falou assim, nunca falei mal do senhor. Porra, eu achava isso uma graça, né? Você me conhece bem? Não sou de levar problema para dentro de casa, mas sou para resolvê-los, né? Então, quando eu olhei, eu não acreditei, né? Então, são coisas que eu não acho certo. Eu acho que a saúde, ela é uma pasta à parte. E, realmente, se a gente não... eu não me satisfaço em falar... no Brasil todo a saúde está ruim, então Friburgo também vai estar ruim, eu sentado na pasta, aquilo estava me incomodando. A gente quer melhorar. Nenhum político ia sentar ali se não quisesse fazer alguma coisa. Então, houve alguma coisa que a coisa não aconteceu. Talvez, administrativamente, muito por causa também do governo estadual e do federal, que não manda os repasses do estadual, por exemplo. A gente transformou a UPA em uma das melhores do estado. De repente, estava 4 meses sem o estado mandar o dinheiro, e aí? Para pagar a UPA. Aí não tem como manter uma UPA boa se o estado não repassa o dinheiro para pagar os custos da UPA. Isso é muito complicado. É uma dificuldade. No início, a gente foi a Brasília, queria aumentar a arrecadação, porque é possível. Mas, a dificuldade que Brasília impõe para você conseguir chegar lá e aumentar é muito grande. Existe uma burocracia tão grande nisso tudo, e propriamente dentro da prefeitura. Tinha algumas pessoas que não gostavam de mim, levaram para o lado pessoal, prejudicando o governo e, principalmente,
a população, não o secretário de saúde. Porque eu fui muito sincero a você, eu falei, no dia que eu não quiser, eu largo. Tanto é que eu fui lá para a Câmara, expus todo um histórico do meu mandato, todas as minhas contabilidades e pedi para sair. Entendeu? Quando não tivesse bom para mim, eu ia largar, eu falei isso para você. E realmente, não estava, naquele momento ali, já não estava mais feliz. Eu só atrasei um pouco minha saída, porque estava aquele negócio, vai ter CPI, não vai ter CPI, antes, né? Eu falei, não vou sair se tiver CPI, né? Entendeu? Aí eu saí, apagou um pouco o negócio da CPI, depois voltou a CPI. Mas eu não... A minha mágoa é que eu não ter conseguido fazer tudo que eu queria fazer. Milagre, eu te disse que eu não ia fazer, né? Mas algumas coisas eu poderia ter feito melhor. E a minha satisfação é que várias pessoas reconhecem que muita coisa foi feita, né? E, infelizmente, as pessoas que me atrapalharam hoje estão mordendo do próprio veneno. E os vereadores que me criticavam hoje não falam nada, me respeitam. Então, a gente vai seguindo a vida, né, mano? Sem dúvida. Zuri. Agora, é evidente que você teve as questões que o levaram a tomar essa decisão. Mas, no seu entendimento, até como profissional da área, por que esta pasta é tão difícil de ser gerida? O próprio secretário municipal de Fazenda, Juvenal Nestor Kondak, tem dito que o município tem investido cada vez mais um percentual maior do seu orçamento, chegando aí à ordem de 43%, na área da saúde. E ainda assim, a sensação da população é que a prestação de serviços não sofre melhoria quase que nenhuma. É isso que eu estou te falando. Existem vários fatores envolvidos aí. Geralmente, o dinheiro que vem do Estado e do governo federal são recursos fundos carimbados. Por exemplo, sempre falta dinheiro na MAC, que é média e alta complexidade. É onde tem o Raul Sertão e a maternidade, antigamente tinha a UPA, né, que paga todos os prestadores, que é o Hospital São Lucas, a Clínica Santa Lúcia e etc. Na atenção básica sobra até dinheiro, mas aí você precisa ter um processo andando mais rápido para você poder... Eu só consegui inaugurar 4 postos no ano, foi um histórico, ninguém nunca fez isso. Mas poderia ter feito mais, porque sobrava dinheiro ali. O Juvenal comenta muito isso, porque ele é muito em cima de folha de pagamento. Ele acha que a folha está inchada. Isso era uma controvérsia que eu tinha com ele, porque o recurso propriamente dito da prefeitura não é mais para folha de pagamento. Então, o que aconteceu? Porque faltam profissionais em todas as áreas da cidade. O problema é que a gente tem que trazer mais recursos para a nossa cidade para a prefeitura não sofrer tanto assim com a saúde. Entendeu, Zuri? Porque, por exemplo, ele gasta 43%, né, na folha de pagamento durante o ano na saúde. Mas também, se ele fosse botar o mínimo necessário de todos os repasses que ele teria que botar da saúde, ia faltar mais ainda. Entendeu? Porque tem que ter um município contrapartidas, que às vezes fica meio misturado nesse bolo. O que deve ser feito, na meu modo de ver, é que a gente aumente os recursos oriundos de fora. Porque o nosso recurso municipal é muito pequeno. Não dá para poder aguentar. Uma saúde, como você colocou bem, não é uma saúde municipal. Já se transformou numa saúde regional há muito tempo. Ontem mesmo eu estava saindo ali do Hospital Day, anteontem, foi sábado, eu vi 2 vans de macuco saindo de dentro do Raul Sertão. Então, como que suporta Friburgo? Difícil. A questão do Raul Sertão é outro problema, porque não foi da minha gestão, não foi da gestão do anterior a mim, nem desse secretário atual. Mas começaram uma obra nova lá no Raul Sertão, que a gente tentou acabar, mas difícil que o Estado parou de mandar dinheiro, a obra para. Mas o certo mesmo fazer ali, e eu falei isso para todo mundo, falei para o prefeito, que tinha que começar uma obra de cima para baixo. Não é fazer puxadinhos, né? Um telhado todo acabado daquele Raul Sertão, cheio de infiltrações, cheio de fios postos. Um dia, se acontece um incêndio ali, acabou tudo. Nós temos que, em vez de fazer puxadinho, começar a consertar um telhado, fazer reformas necessárias e viver dentro da nossa realidade, não de um sonho. Entendeu? Eu acho que isso é um grande defeito que todos que passaram, né, não dessa atual gestão, querer aumentar, e o passado? Você vai deixar 16 leitos parados? Você vai deixar o telhado caindo água dentro em cima do paciente? Porque está fazendo um prédio novo, bonito? Eu acho que não, acho que tinha que fazer uma reforma direita ali, organizar e atender nos postos de saúde, com atenção básica. Aí você diminui o fluxo
ali na urgência do Raul Sertã, utilizar até a UPA para isso também, e assim você vai conseguir ter um hospital que só vai tratar realmente daquela urgência, daquele momento, daquela emergência ali. Eu peço a sua participação pelo telefone 2519-2003. Hoje as nossas possibilidades de comunicação estão prejudicadas porque estamos sem internet neste momento aqui na sede da emissora, mas a velha e boa linha telefônica continua funcionando e permitindo o seu contato. Entre em contato pelo telefone 2519-2003, participe, deixe o seu questionamento, peça o seu esclarecimento a Dr. Luiz Fernando, ex-secretário municipal de saúde e atual vereador da nossa Câmara Municipal. E tem outro aspecto, secretário, ex-secretário, que nos chama atenção. Em 6 anos, nós tivemos 9 secretários de saúde. Para relembrar a memória da população, em 2009, prefeito Heródoto Ben de Mello, secretário Roberto Milanês. Em 2011, prefeito Demerval Barbosa Moreira, secretários de saúde Jamila Calil e Egídio Bonin. Em 2012, prefeito Sérgio Xavier, secretários de saúde Renata Birrame e Rafael Tavares. 2013, prefeito Rogério Cabral, secretários de saúde Dagoberto José da Silva, Eduardo Moioli, Luiz Fernando Azevedo e agora novamente assume Rafael Tavares. Não há política pública que consiga resistir a tantas mudanças. Não aguenta. Em 6 anos, 9 secretários. Não aguenta. Não aguenta porque você não consegue nenhum trabalho, uma continuidade num trabalho tanto que a saúde precisa. Mas tem que levar também em consideração as condições que os secretários abandonaram o cargo. Eu não estou aqui, eu nunca fui de falar do meu anterior. Eu tenho respeito, eu acho que cada um é dono do seu nariz. Mas eu posso falar que o sistema não está legal. O funcionamento que já vem há tempo, porque você vê também, Zuri, me desculpe aí quem estiver assistindo se doer, mas que todo mundo fala que era boa. Eu só vi manchetes desde 2000 e pouco, só vejo o pessoal batendo na saúde. Os problemas são mesmo falta de remédio, falta de estrutura do Raul Sertã, falta de ambulância. Entendeu? Eu não vi mudar o quadro. Eu não vi ninguém milagroso. Por quê? De repente, eu acho que está faltando um pouquinho, mudou assim, de fundação para secretaria. Mas será que isso foi bom? Se o prefeito tem que chegar na conclusão dele, que ele assumiu, ele absorveu, talvez isso atrapalhe um pouco mais o andamento dos processos para poder acontecerem as coisas. O que eu tenho que te dizer é o seguinte, que o secretário, às vezes, ele fica de mão fechada, mão atada, principalmente o secretário de saúde. Porque o presidente da fundação, pelo menos, tinha autonomia para resolver. O secretário que eu fui, na verdade, foi o primeiro secretário de saúde do município, pós-fundação, ele não consegue, ele não tem autonomia para fazer diversas coisas. Por exemplo, eu abri um processo aqui que precisava comprar tal coisa. Aí eu mandava para o controle interno. O controle interno pedia uma exigência. Aí voltava para a Secretaria de Saúde. A gente cumpria a exigência e voltava para o controle interno. Depois do controle interno, se não houvesse outras exigências mais, ele iria para o setor de compras, que é um setor separado hoje da Fundação Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde. Aí, se lá na compra estivesse feliz, eram feitas as compras. Se não, eu voltava para a saúde com exigência nova. Ou seja, tem tanto controle interno hoje dentro da Secretaria de Saúde que a coisa não anda. Quando eu larguei o cargo, que eu não queria mesmo, foram todos, os secretários todos se uniram em prol da fundação, da Secretaria. Continua ainda com dificuldade, ainda não conseguiu, ainda está faltando muita coisa. Não é culpa do secretário atual, é culpa do que está acontecendo. Eu acho que esse modelo SUS tem que ser repensado. Está muito difícil trabalhar assim, eu acho que nenhum secretário aguenta. Eu falei, fui polêmico, um dia que eu falei assim, ninguém um dia vai querer mais ser secretário de saúde. Sabe por que não, Zuri? Porque o cara ele fica mal visto, ele faz milhões de coisas, como eu te falei aqui. Mas, poxa, porque faltou aquilo ali, é muito fácil bater na saúde. É a mesma coisa que tu bater num aleijado, pô. Entendeu? Então, então o cara vai perdendo o gosto, perdendo a vontade. No início o cara entra com maior gás, depois no final já está doido para sair daquilo ali, que aquilo ali já acabou com a saúde dele, já estressou a pessoa. O que eu tiro de bom
é a vontade de alguns funcionários dentro da Secretaria de Saúde e dentro da saúde. Tem funcionários ali, meu Deus do céu, se eu tivesse uma empresa, eu contratava eles todos. São pessoas que ganham um pouquinho e estão ali, ó. Tinha gente, Zuri, que ia domingo ou sábado lá trabalhar comigo. A gente tinha que dar um jeito, que não podia faltar, a gente ficava uma sonda, tinha que buscar. Isso eu posso falar da minha gestão, nós tivemos muita boa vontade. Mas o problema é que de boa vontade não resolve também. A extinção da Fundação Municipal de Saúde prejudicou ou prejudica o desempenho do secretário municipal? Hoje eu posso te afirmar que sim. Posso te afirmar que sim. Porque antigamente o pessoal quis acabar com a fundação, muito do executivo, por causa de corrupção, por causa de coisas que isso aí é problema de quem for o gestor, ele tem que responder judicialmente por isso. Mas o que eu tenho para te falar é o seguinte, mas isso atravanca mais ainda a saúde. É uma pasta diferente, cara. É uma pasta diferente. Por exemplo, uma criança sofreu um acidente e precisa de uma tal sonda que você não tem. Ou você arruma emprestado, ou você tem que comprar aquilo ali na hora. Você já pensou abrir um processo para uma criança que pode morrer daqui a 2 dias, ou hoje mesmo, na hora, e tiver que ir no controle interno, e depois ir na compras, para depois voltar, depois para a fazenda para poder pagar? Eu acho que isso atravanca um pouco, entendeu? E também para o gestor do executivo piora muito, porque ele assume uma responsabilidade muito grande. Eu gostei muito de ser secretário em alguns aspectos. Por exemplo, o diretor da maternidade sabe o que eu fiz pela maternidade. Já adiantou bastante aquelas obras. Mas é muito fácil alguém criticar. O Ministério Público, queria até mandar um abraço, todas as ações minhas eram junto com o Ministério Público. Eu tenho orgulho de falar isso. Até eu achava assim, pô, esse cara nunca vi na minha vida, né? Mas não. Eles falavam assim, vamos fazer para a farmácia do Suspiro, fizemos. Vamos fazer a farmácia nova do Raul Sertão, fizemos. Entendeu? Vamos arrumar uma casa para o Capizi. Arrumei a casa e saí. Infelizmente, não inaugurei o Capizi, que é um problema grave que o Ministério Público tem aqui na cidade. Então, tem muita gente com boa vontade na saúde. O problema é que a máquina é muito travada. Não é culpa do prefeito, não é culpa... Acho que tem que unir todo mundo em prol de uma saúde, entendeu? Qual a solução para o Hospital Municipal Raul Sertão? É um hospital, como diriam os antigos, um nosocômio mais importante da região, que atende aí cerca de 14 municípios. Quanto mais atende, maior é a demanda. Como eu disse no início, de direito é um hospital municipal, mas de fato é um hospital regional, mas não consegue fazer frente às demandas. As reclamações da população são as mesmas, da falta de remédio, da falta de medicamentos básicos, por vezes da falta de uma estrutura mínima para atendimento. Seria a estadualização ou a implantação de uma OS? Qual é o seu entendimento acerca dessa questão que se constitui na principal vidraça da Secretaria Municipal de Saúde? Sem dúvida, sem dúvida. Olha só, eu acho que os funcionários que estão ali são verdadeiros guerreiros, né? Porque estão ali há muitos anos e estão sofrendo com isso tudo. Os erros de gestão, eu posso até me incluir em alguns também, ninguém é perfeito. Perseguições, que eu acho um absurdo, pelo menos na minha gestão não teve. Perseguições. Eu acho que a falta de material que ele tem que lidar e tem que salvar a vida daquele paciente. Mas o Raul Sertão, como eu falo, eu sou apaixonado por aquilo ali, é um lugar que salva muita vida, mesmo com todas as dificuldades. No meu modo de ver, a solução não é estadualizar o Raul Sertão. Vai ter muita gente brava comigo depois aqui do programa, hein? Não é isso. Eu acho que a solução é o Estado construir, não em Friburgo talvez, um hospital estadual para atender a demanda dos 14 municípios. Eu vou te dar um exemplo. Araruama. Você tem um hospital municipal e tem um hospital estadual. Você tem em Bacaxá, que ali é 20 quilômetros, um outro hospital estadual. Cadê o governador que é apaixonado pela Serra? Você me desculpa, eu estou falando a verdade. Que doa quem doer. Que fizesse Macu com o hospital estadual. Que nós pudéssemos levar nossos pacientes, que aqui não tem jeito, para lá. Mas absorver do jeito que é absorvido é muito difícil de trabalhar. Sem dúvida. Muito difícil. Por exemplo, eu não sei se você se lembra, queria até mandar um abraço para Júnior lá da Serrana, a terceirização da alimentação do Raul. Um dia, olha como que é difícil trabalhar, parou-se. A firma recebeu,
Mas os funcionários entraram em greve com a firma. Quem foi cozinhar? O secretário de saúde e sua equipe. E a Serrana Carne que me doou a carne para aquele dia de almoço. Você está entendendo? Coisa de maluco, que não acontece em qualquer lugar, só em Friburgo. Você está me entendendo? Então, aí começa a perseguição, começa as coisas, as ações em conjunto para minar. Que minam agora o atual, me minaram, etc. Por eu ser político, aparecia mais. É óbvio, eu boto minha cara. Qualquer emissora pode saber, qualquer coisa que me perguntarem, eu respondia. Né? Sem dúvida. Então, o que eu vejo é que a solução é ter um Hospital Municipal Raul Sertã com responsabilidade, em vez de fazer puxadinho, fazer uma reforma direita no Raul Sertã, a começar pelo telhado, e pedir ao governador, pedir aos deputados nossos, junto com o nosso prefeito, que vá lá no governador, que é tão amigo daqui, tão amigo deles, que faça o hospital estadual na nossa região. Não é só Friburgo que vai agradecer, não, Zuri. Teresópolis vai agradecer demais, Petrópolis vai agradecer demais, todas as cidades pequenas que usufruem eu devia ter trazido para vocês outros documentos, que até São Gonçalo utiliza Raul Sertã. Até São Gonçalo? Até São Gonçalo. Você está entendendo? Porque ali eu sabia de onde vinham as pessoas que eram atendidas. Entendeu? Principalmente para cirurgia cardíaca, que o São Lucas presta serviço. Então é muito difícil você melhorar uma saúde se tem tanta coisa contra. É muito mais contra do que a favor. Você está entendendo? Por exemplo, aqui do teu lado, aqui no posto aqui de Olaria, um empresário fez uma obra do lado, até queria mandar um abraço para ele, não vou citar nomes que não tem porquê, rachou um pouco a estrutura do prédio lá. Eles agora estão fazendo um show de unidade ali. Dá um pulinho ali para ver ali no Caio. Por quê? Porque eu tive coragem e autorizei ele fazer o erro que ele cometeu. Sabe quantos anos ficou esperando alguém assinar aquilo? Uma besteira tão grande. Se o cara ia fazer de graça, ia ter economicidade para a nossa cidade, não ia poder voltar a utilizar novas salas, por que não deixaram o cara fazer? Não tem explicação. Então, falta muita boa vontade. Exemplo, SAMU. As ambulâncias SAMU estão desde 2011 aí em Friburgo sendo usadas. Sendo usadas? Sendo usadas, porque não tinha outras, tinha que usar. Eu acho que qualquer gestor que passou por ali está coberto de razão. Não vai deixar morrer o paciente, não vai transferir, ou não vai socorrer. O que aconteceu? O único que teve coragem de assinar o contrato com o SAMU fui eu e o prefeito Rogério Cabral. O SAMU não pôde sair do papel. Você sabe por quê? Porque o governo não repassa as verbas do SAMU. Porque quando a gente inaugurar o SAMU, fizemos um processo seletivo, Petrópolis veio aqui e falou, ó, não faça porque vai ser uma besteira. Porque a gente não recebe a verba do Estado. Então o problema não é só a cidade de Friburgo. A saúde de Friburgo sim é um problema. Mas é uma união. É a união realmente mandando dinheiro para cá, que precisa mandar mais. Porque dos 3 municípios maiores da Serra, nós somos os que menos recebemos. Recebe menos que Teresópolis. Teresópolis não tem hospital municipal, cara. Você está entendendo? Então tem que ter vontade política para isso, muito grande, que é o nosso deputado federal ir lá e cobrar isso, lutar para o aumento dos recursos. Entendeu? E temos que ter aqui aqui dentro pessoas com boa vontade para trabalhar, porque tem muita gente com má vontade atrapalhando o serviço. Isso tem em todo lugar, É. doutor. E vamos dizer assim, a implantação de uma OS para gerir a unidade, seria uma alternativa? Olha só, Zuri, eu trabalhei muitos anos com essa. Fui diretor, inclusive, de algumas, tá? Que, por sinal, não participaram nenhuma de licitações aqui. Tive nas melhores, tive nas piores. A OS é muito boa quando ela não te dá problema. Hoje existem vários lugares do Brasil que a OS é a mesma coisa. Se o município não passar dinheiro para a OS, ela vai quebrar também. Entendeu o que eu estou falando? Se o Estado parar de mandar dinheiro para o município não aguentar a OS, ela vai para o buraco também. Qual a diferença da OS? É uma gestão que não aceita aquele funcionário público ultrapassado, que é aquele que acha que não vai ser demitido. A OS é muito rígida nisso, as organizações sociais. Nesse ponto aí, elas são infalíveis. Não tem favor político, não tem nada disso. Se o cara não trabalhar, vai tirar, porque quanto menos ela gastar, melhor vai ser para o município e ela pode contratar um serviço de maior qualidade. Sem dúvida.
Tá entendendo? Mas existe, tem que ver quais OS que participariam, etc. Porque eu fui diretor da UPA de Teresópolis num período que tinha uma OS lá que eu virei o prefeito, né? Eu falei, tira que você vai ser, tá acabado. Tá entendendo? Como ajudei a montar o Hospital de Itaboraí, antigamente igual o Raul Sertã, se transformou maravilhosamente nos melhores hospitais, porque pegou agora com essa crise financeira toda, foi o OS, o Hospital de Itaboraí também não está bom. Então, tudo depende de se vai passar o recurso para a OS ou não, entendeu? Ainda nessa questão da estrutura, é evidente que a sua opinião é uma opinião que vai ser cautelosa, mas me cabe lhe perguntar, qual o comportamento, qual a atuação, qual é a colaboração da classe médica nessa questão? Ela é alheia, ela é solidária, é participativa, enfim. Qual o comportamento da categoria, da principal categoria, evidente, muitas outras, muito importantes estão envolvidas, mas especialmente da classe médica nesse contexto, da UES? Do funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã. Cara, você lidou com eles? Eu vou ser muito sincero. Eu não tive problema com médico algum no Raul Sertã. Tá? Eu conversava, fui bem atendido por eles e não tem muito, eu posso falar à vontade. Ali tem médicos que eu sou fã deles pro resto da minha vida, geralmente são os melhores. Que estão ali, doutora Isabela, doutor Robson, doutor André Furtado, doutor Evandro, ortopedista, esses caras, Sérgio Palmeira, muitos outros, né? Esses caras merecem um troféu. Porque geralmente são os que ganham menos, que menos reclamam, que mais trabalham. Teve um ou outro que eu vinha assim para mim, o mais malandro vinha pedir aumento, uma maneira de receber mais, eu via que não trabalhava tanto, mas mesmo assim a gente se entendia. Eu lembro de um caso clássico, que tinha um monte de exame. Caso clássico é ótimo. O cara tinha que fazer um monte de exame e foi embora. Pode perguntar, os secretários estavam lá no dia do Raul Sertã, eu peguei o telefone e liguei para ele, volta, o cara voltou e foi fazer os exames. Você está entendendo? Tipo assim, eu sinceramente, eu não tive problema com o médico, não. Pelo contrário, tem muitos médicos que trabalham ali por amor, com dedicação, igual a enfermagem também. Tem os enfermeiros ali que você chega a arrepiar. Exatamente. De tanta vontade que eles têm de fazer o bem, né? Exatamente. E como toda a profissão, como tem maqueiros maravilhosos, tem tudo, nós temos... toda a profissão, você tem aqueles vasos, aquela maçãzinha podre, né? Que botam pilha, né? Eu, pelo menos, eu assumi minha postura e tive palavra com todos eles lá. Entendeu? Mas o Raul Sertã, ele precisa, o que eu acho era de mais diálogo. Diálogo? Diálogo, sim. Diálogo. Porque a maior queixa dos funcionários que não houve na minha gestão era perseguições, etc. Então, eu acho que também tinha que passar para eles tantos direitos e deveres, né? De uma forma do bem, de uma forma sem perseguição, de uma forma tentando chegar, entendeu? Eu vi funcionários ali que, nossa senhora, como eu falei antes, inclusive na Secretaria de Saúde também, que eu tiro o meu chapéu, né? Porque são lutadores, são guerreiros pelo aquilo ali, vontade pelo aquilo ali, nossa senhora, entendeu? Como vi funcionários 7-1, né? Chegava tentando me abraçar, me dava beijinho e no final não trabalhava nada, né? Entendeu? Exatamente. Era uma traição danada, uma fofocada danada, perigosíssimos, né? Mas a gente lida, né? Com cobra a gente arranca a cabeça, né? Entendeu? É verdade. Entendeu? A administração municipal, especialmente o senhor prefeito Pedro Rogério Vieira Cabral, que em breve estará conosco, há algum tempo atrás defendeu a construção de uma UPA ao lado do Hospital Municipal Raul Sertã. Seria uma alternativa para amenizar este cenário de intensa pressão pelo qual o hospital passa? Na verdade, Júlio, ali era uma estratégia que ou a gente faria aquilo naquele momento ou não teria UPA nenhuma. Por quê? Para você, a verba é tripartite de uma UPA. Você não teria como construir lá em Olaria. Quem falou que ia construir em Olaria não estava falando com a verdade. Você não teria como manter
o município não teria dinheiro para manter essa UPA aqui, né? No início, eu acho que o governo federal ia bancar 95% da UPA. Aí dava. Mas, na verdade, quando a gente falou nisso, o governo federal tirou o corpo fora e fugiu. Você entendeu? Então, não teria como. Então, a ideia da UPA ali seria o SER, que tem alguns lugares que está dando muito certo, Lourenço Jorge, etc., lá no Rio. As pessoas falam muito, mas deveriam ter um pouquinho mais de conhecimento do assunto, no qual você ia ter uma urgência nova ali, aproveitando os mesmos funcionários, sem você ter gasto maior com a folha, que é o grande problema do município, e você poderia utilizar a estrutura do Raul Sertã para lugares para internação, aumentar o número de leitos, que é o grande problema do Raul Sertã, né? A pessoa está lá embaixo, quer subir, não tem vaga lá em cima. Você poderia ganhar espaço no hospital, entendeu? Mas não é a solução? Não. A solução que eu te falei, ter um hospital regional em algum lugar próximo a Friburgo e melhorar a nossa estrutura corretamente do hospital de cima para baixo de uma maneira decente. Terminando esse assunto que está aqui permeando a nossa entrevista, mas na realidade estamos recebendo aqui o vereador Luiz Fernando, médico, que também tem atuado em outras áreas, né? Nós vamos falar um pouco dessa questão no segundo bloco. Mas não podemos deixar de colher a sua opinião acerca da CPI da saúde, que foi aprovada e instaurada pela Câmara Municipal, através da sua mesa diretora. Enfim, já tivemos algumas mudanças na composição dos membros que pediram desligamento, foram substituídos, enfim. A CPI será capaz de produzir efeito prático, positivo e que esclareça esse mistério em torno da saúde pública municipal? Eu, na verdade, Zuri, eu deixo isso bem claro, falei em várias entrevistas, CPI não vai resolver o problema de saúde, nem vai salvar a vida de ninguém. Na verdade, eu acho que deveria ter um consenso, uma união de todos. Eu assinei a favor da CPI para mostrar que quem não deve não teme. Entendeu? Já que eu fui gestor, mas na verdade não sou nem investigado, né? Porque na verdade hoje, por ser secretaria, é o prefeito que é o principal investigado numa CPI. Porque a CPI, na verdade, é fiscalizatória, né? Ela não tem outro tipo de caráter. Eu, sinceramente, não achei porque eu não assinar a favor da CPI, assinei a favor, mas não vejo grandes soluções da CPI. Porque os problemas que a gente vê, se pegar o jornal de 2005, era assim, de 2008 era assim, de 2011 era assim, de 2015, agora você vê que os problemas são os mesmos. Então, o que eu acho? Que a gente tem que pensar de forma diferente. Eu acho que nós temos que ter uma participação maior de grandes funcionários que nós temos lá no Raul Sertã, ou em toda a Fundação Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, que às vezes não é ouvido. Gente que tem muita experiência. Tem pessoas maravilhosas trabalhando comigo, a Cíntia e o Jonathan, para não ficar na parte de organização de processo ali. Aquele pessoal é dedicado, ele está ali, ele sabe tudo. Por quê, doutor? Aí tu perguntava para eles, por que a gente não consegue? Porque as firmas não dão mais crédito para a gente, doutor. Você está entendendo? O cara não acredita mais em Friburgo. Então, ele tem que ter um trabalho de limpeza muito grande do nome de Friburgo, porque não é todo mundo que cota uma mercadoria. Pode perguntar ao secretário hoje, a Tânia Trilha. É muito difícil você fazer cotação para Friburgo. Nós somos muito arcaicos também. A gente faz cotação por empresa, não usa aqueles bancos de dados que hoje cidades envolvidas usam. Você está entendendo? A gente tem que evoluir em alguns aspectos, que a culpa não é do prefeito, a culpa é da falta do diálogo e união para poder solucionar o problema. A quem interessa essa falta de diálogo? Eu acho que interessa muito grande a oposição, tá? Porque existem funcionários ali dentro que estão de acordo em forçar também uma volta da fundação, que eu acho viável hoje, é minha opinião, tá? Como eu te falei, talvez eu crie um problema grande com isso, mas eu acho que a Secretaria de Saúde, ela não adianta o governo, tem que ter uma fundação com gente séria. Você está me entendendo? E interessa algumas pessoas que não querem, por guerras políticas, por exemplo. Você tem ali dentro de um executivo, você tem pessoas que são do grupo A, grupo B e grupo C, muito comum na nossa cidade.
Então, esse aqui não quer deixar o outro andar, não quer deixar o outro andar, que a gente vê na nossa cidade. E quem se ferra é o povo, né, Zuri? Sem dúvida. E é o que a gente vê toda hora na nossa cidade, né? Infelizmente. Então, concluindo, essa ação legislativa, ela pode trazer esclarecimento, mas não solução. Não, solução No seu não. entendimento. Não, porque a solução, cara, eu expliquei quando eu saí da coisa, eu deixei lá bem claro, e hoje o governo fala na minha mesma língua. Deixei bem claro que falta recurso, falta dinheiro. Zuri, você recebe por ano na MAC de 30 a 35 milhões. Você gasta com prestador de serviço, eu tenho documentado em casa, 22 milhões. Você acha que 8 milhões, Zuri, você mantém exames, limpeza, remédios da maternidade do Raul Sertã, Zuri? Evidente que não. Não tem como. Só a alimentação do Raul é 400 mil reais por mês, que também entra nessa. Então a pessoa tem que entender o seguinte, que se você não tiver... Eu acho que esse sistema de verba carimbada, ele deveria ser mais revisto lá em Brasília, para você poder utilizar nas necessidades, senão a pessoa morre. É muito ruim tu olhar uma conta lá com 6 milhões sobrando, que acontece na atenção básica às vezes, na vigilância sanitária também, e não poder comprar 1 milhão de remédios, porque você não pode usar o dinheiro dali para cá. Você está me entendendo? Isso mata o gestor da saúde, a falta de dinheiro. Se você chamar o Dagoberto, chamar o Rafael, se você chamar o Egídio, que para mim também é um grande gestor, um abraço para o Egídio. Sem dúvida. Ele vai falar a mesma coisa para você. A dificuldade da liberação das verbas e a maneira que ela foi conduzida, você não consegue andar. Com 8 milhões você não toca mais saúde de Friburgo, nem aqui, eu acho, em nenhum lugar do Brasil. Sem dúvida. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos com a nossa conversa com o ilustre doutor Luiz Fernando de Azevedo, ex-secretário municipal de saúde, atualmente vereador municipal, que também tratará de outras questões, especialmente no âmbito político. Nós já começamos a observar uma TPE. Você conhece, evidentemente, a TPM. Caro e atento telespectador ou telespectadora. Mas agora, terminado o prazo das filiações partidárias, se iniciam as TPEs, tensões pré-eleitorais. E aí, amigo, nós vamos ouvir e tomar conhecimento de fatos que certamente não corresponderão à verdade. O jogo já começa a ter um aquecimento nos seus bastidores, nós já observamos isso. Existem alguns pré-candidatos e, evidentemente, o nosso convidado também terá que se manifestar nesse sentido, porque me parece que teremos uma das mais acirradas disputas ao Palácio Barão de Nova Friburgo no próximo ano, nas eleições municipais. Aproveite os nossos reclames, ligue 2519-2003. Hoje, excepcionalmente, estamos funcionando somente com o contato via telefone. A nossa jornalista Isabela Stutz está aguardando a sua ligação pelo telefone 2519-2003. Entre em contato conosco, converse com o nosso convidado, polêmico, transparente e que, segundo ele, toda vez que vem aqui, a repercussão bastante interessante nos dias que se sucedem, até porque trata as questões de forma muito franca. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Em 2015, por determinação da ANEEL, as distribuidoras de energia deixam de realizar a manutenção, reparos e extensão da iluminação pública de sua cidade. Se você encontrar lâmpadas apagadas à noite ou acesas de dia, entre em contato com a Prefeitura. A contribuição de iluminação pública, CIP, continua a ser arrecadada através das contas de energia e os valores repassados à Prefeitura para a execução dos serviços. A Energisa continuará responsável pelo fornecimento de energia e pronta a atender você.
A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo. Internet 20 mega mais telefone 200 minutos e antivírus profissional por apenas R$ 89,90, você só encontra aqui. Gigalink, internet, TV e telefone, tudo em um só lugar. Assine já, 3512-2000. A Nova Friburgo é um sonho. Tem mais verde. tem mais arte. Em toda parte. Tem bicicleta. Tem brincadeira de montão. E você, qual é a Nova Friburgo dos seus sonhos? Entre em novafriburgo200.com.br e conheça o movimento que quer ouvir as suas ideias para planejar o futuro da nossa cidade. Nova Friburgo mais 200. Entre no site, participe. A Friburgo dos seus sonhos pode virar realidade. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Funcionários e se fosse da maneira antiga não estaria pior, né? Não teria nem água na cidade. Você acompanha neste momento aqui uma extensão da conversa do intervalo, que é uma parte do programa também sensacional. A qualquer momento nós vamos abrir aqui as conversas do intervalo, porque realmente são surpreendentes. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, dessa vez recebendo o companheiro Luiz Fernando, ex-secretário municipal de saúde e atual vereador municipal, retornando à Câmara depois de deixar o seu cargo no Executivo Municipal para dar prosseguimento ao seu mandato. Antes, precisamos acompanhar novamente, como sempre fazemos, as orientações do professor Carlos Giacomo Maliano Neto, que sempre traz as suas indicações acerca da programação neurolinguística, que é uma ferramenta científica que lhe permite tirar melhor proveito do seu cérebro. O cérebro é uma máquina quase que perfeita e o Dr. Luiz Fernando concorda comigo, exceto pelo fato de não ser acompanhada por um manual de instruções. E a PNL é uma técnica que lhe permite conhecer melhor o seu cérebro, tirar proveito dele e obter uma melhor qualidade de vida. Vamos juntos acompanhar. Como vai? Espero que você esteja muito bem. Estamos encerrando o mês de setembro, mês em que nós conversamos aqui sobre saúde e qualidade de vida. Você sabia que a partir de 2020, 70% das doenças serão causadas por má alimentação? A partir de 2020, de cada 100 pessoas, 70 vão morrer por causa de má alimentação. A alimentação é a base da sua saúde. A alimentação bem feita é mais importante ainda que exercício físico, por exemplo. Você deve cuidar da sua alimentação. O cérebro precisa de uma boa alimentação. O cérebro, os olhos e o coração, eles operam com eletricidade. Tem eletricidade no cérebro, nos olhos
e no coração. Então você tem que tomar alimentos, comer alimentos que ajudem na eletricidade do cérebro, por exemplo. Que alimento eu estou dizendo? Ômega 3. O ômega 3 é um elemento estimulador da eletricidade cerebral, melhora o coração, melhora a sua visão. Agora, onde é que você consegue ômega 3? São aquelas cápsulazinhas que você compra na televisão? Não, tem forma natural de você ter ômega 3. Primeiro, semente de linhaça. Se você utiliza semente de linhaça, pode ter semente de linhaça dourada, põe no seu feijão, ou faz bolo, ou utiliza em algum outro alimento, você comer semente de linhaça diariamente estimula tremendamente o ômega 3. E nós temos defasagem de ômega 3. Outro alimento, peixe. Peixe tem muito ômega 3. Agora eu vou dar uma dica para você. Os rios do Brasil, grande maioria deles estão contaminados. Então o segredo é comer peixe pequeno. A sardinha, por exemplo. Porque o peixe é assim, o peixe grande ele come menorzinho, que come outro, que come outro, que come outro. O peixe grande ele vive mais tempo e vai se contaminando por mais tempo. O peixe pequeno não, a sardinha, ela não come outros peixes e ela vive menos. Significa que ela se contamina menos. Então, quando você come um peixe grande, você está comendo um peixe que viveu muito tempo e se contaminou mais. Quando você come um peixe pequeno, você come um peixe mais saudável e com mais ômega 3 para facilitar a melhoria do seu cérebro, do seu coração e dos seus olhos. Tá certo? Treine isso, fique com Deus e sucesso para você. Muito boas orientações do querido amigo Carlos Giacomo, sempre orientações muito interessantes. Ele que estará conosco aqui no início de novembro, participando integralmente de uma edição e tendo grande audiência. As participações, as presenças do professor Carlos Giacomo são sempre muito bem aceitas pela nossa enorme audiência. E, amigo, a diferença é que no país me parece que temos mais peixes grandes do que peixes pequenos. Leitura que estão, inclusive, dizimando os peixes pequenos. E aí temos uma outra leitura. Ilustre vereador, uma outra questão, mudando um pouco o item de pauta, é no que se refere à CPI das águas. Recentemente, esta CPI também foi instaurada pela Câmara Municipal, cuja presidência está sob sua responsabilidade. Do que tratará especificamente essa CPI das águas? Na verdade, o foco da CPI foi o tratamento de esgoto aqui em Olaria. Mas, na verdade, uma CPI abrange tudo, dependendo dos membros, dependendo do direcionamento. Eu não gostaria muito de adiantar esse assunto, mas eu posso afirmar à população que nós vamos ser muito sérios, não vamos fazer politicagem com isso, os membros são muito sérios, tá? Que é o Zezinho do Caminhão, o Alcir Fonseca, o Jacutinga, o Elton Moreira. Então a gente vai levar isso a um assunto muito a sério, que desde a época do Paulo Azevedo, quando houve a terceirização da água, a população clama por alguma explicação disso. O que eu posso afirmar é o seguinte: vamos fazer um trabalho sério e não vamos prestar esclarecimento, sem ter vícios políticos nem interesses políticos partidários. Então, não, você vê que até empolgação, eu falo geralmente com muita empolgação, nesse assunto eu quero tratar com muita responsabilidade, porque eu tenho que me colocar, sendo presidente, no lado de ambas as partes. Mas a CPI já está instaurada e já iniciou seus trabalhos? Não, vai começar a partir de amanhã, que sai a publicação. Então tá, já firmamos aqui o compromisso de um retorno seu. Vai ser um prazer. Para justamente trazer os resultados colhidos por essa CPI, que também, na mesma linha da CPI da saúde, não vai resolver a questão, mas vai trazer esclarecimento. Algum esclarecimento, que sempre teve a dúvida, por que eu pago... Sobre a concessão. Isso, por que eu pago e tratamento de esgoto, se aqui em casa não tem, etc. Vamos averiguar isso tudo, vamos dar esclarecimento à população. E se a empresa estiver correta, não vamos falar que a empresa está correta. Se tiver alguma reclamação, alguma mudança a ser feita, nós vamos indicar de mudança. Doutor, vamos começar aqui a abordar as participações dos nossos telespectadores. Hoje,
um pouco prejudicada, porque sem internet o seu acesso pelo e-mail ou pelo WhatsApp ficou prejudicado. Mas mesmo assim, a nossa produtora, jornalista Isabela Stutz, se desdobrou e eu, sempre bombando, né? Surpreendentemente, estou conseguindo manusear este equipamento, também conhecido como celular, recebendo aqui por um canal de WhatsApp as suas participações por telefone. Sensacional essas tecnologias. Inicialmente de Márcio Lúcio, do Paysandu. Uma pergunta que você já respondeu, mas você pode reiterar. O que você pensa da estadualização do Hospital Municipal Raul Sertã? Resolveria a questão? Não, não é a solução. Eu acho que nós temos que ter, o Friburgo tem 200 mil habitantes, nós temos que ter nosso hospital municipal e que o Estado dê um hospital regional próximo a Friburgo. Como tem Araruama, Saquarema, etc. Os exemplos que você deu são fortíssimos. Fortíssimos. Não tem como alguém combater essa minha tese. Contestar, exatamente. Só para que se tenha uma noção, você conhece bem a rede, qual hospital estadual mais próximo? Eu acho, só para te explicar uma coisa, sim. Eu vou te dizer ainda para te deixar mais assustado. Eu acho que de Araruama a Saquarema não dão 10 minutos. Para você ver. Você vai ali para aquela estrada ali do... Não deve ser mais que 10 minutos de carro. Então, a gente aqui tem uma distância muito grande um do outro. Né? O hospital Saracuruna. É o mais próximo. É. Muito bem. Participação... não, de Manilha também. De Manilha. De Manilha. Participação de Maria Rosa de Olaria. A Câmara sempre reclama da saúde, mas não apresenta soluções. E diz que você não é o primeiro vereador a tentar essas soluções. A realidade da secretaria é diferente da realidade na Câmara Municipal? Com certeza, ela está coberta de razão. Na Câmara você fala, você pode até dar ideias, mas você não vive aquilo ali. Né? Viver uma secretaria de saúde não é fácil para nenhum gestor. Eu pago para ver o gestor que passou por ali e saiu satisfeito. Amigo, nessa linha, você indicaria um inimigo seu para ser secretário municipal de saúde? É verdade. Com todo respeito? Desculpa, mas é o que fazem, né? Naturalmente, né? Uhum. Que acabar com o cara, joga na Secretaria de Saúde, porque não é fácil. Mas, infelizmente, o povo é que paga o preço dessa que paga essa conta, amigo. Isso aí. Porque você está na ponta. Quem tem dor tem pressa. É isso aí. Betinho dizia, quem tem fome tem pressa. Eu tenho dito aqui por inúmeras vezes que quem tem dor tem pressa, amigo. Não dá para você administrar e combinar com a sua dor, com o seu problema, para que ela aguarde 6, 7, 8 meses para... Um ano, às vezes. Para efetuar um exame. Você está coberto de razão. Tá certo? É isso que um dos motivos que me levou à saída. O tempo, a morosidade do serviço público, talvez alvejado pela falta de dinheiro e pela incompetência do setor, do conjunto de fatores. E a prova, realmente, que é uma secretaria extremamente delicada, é que toda vez que tem que se substituir um secretário, a Prefeitura Municipal, especialmente seu prefeito, tem dificuldades em buscar um nome. Alguém que queira, é o que eu falei para você. Promove convites, mas os convidados não aceitam por inúmeras razões, até porque conhecem o sistema também, e declinam. Você coloca muito bem, Zuri, eu gosto muito de vir aqui, que ser secretário de saúde ou estar ali na saúde é uma vidraça. É uma vidraça. Falar mal da saúde é mole. Eu te relaciono 200 coisas aqui, mas os elogios têm que ser dados. Por exemplo, a questão que eu te falei dos postos, a questão de algumas coisas que foram feitas tem que ser vista. Por quê? Porque se você for botar na ponta do lápis, ninguém vai fazer milagre na saúde. Ninguém. E aí, secretário, é o vício do cargo. Vereador, temos uma participação do Márcio, que trabalha no posto do Cordoeira. Parabéns pelo seu trabalho na secretaria. O que o senhor acha que as pessoas... O que o senhor acha sobre as pessoas que têm plano de saúde e usam o hospital? E o mesmo telespectador... Não, na realidade é o Tiago Dias. Remete parabéns ao posto de saúde do Cordoeira. Dona Zezé faz um ótimo trabalho. Me chamaram até de puxa-saco da Zezé, né, Zuri? Mas eu tenho que te falar a verdade. O Zezé e Lucília são pessoas que se dedicaram 40 anos da vida delas à saúde. Eu tive prazer em ajudá-las.
Porque o posto de saúde de Cordoeira, eu botei os 2 cubanos lá, ajeitamos aquele posto, tive apoio até do Alan do Serviço Público, muito queria agradecer ao Alan. Nós fizemos muito pelo aquele posto. E hoje eu trabalho lá, como trabalho no posto de olaria. A dedicação dessas senhoras, que a gente tem que dar respeito, né, é muito grande com a saúde. Tem gente que fala que elas são chatas, não sei, eu não acho. Eu acho que elas são responsáveis. Porque estar 40 anos na frente de um cargo não é fácil, não. Não, sem dúvida. Não é para qualquer um, não. Sem dúvida. Tanto é que prefeito, no máximo, dura 8. Concorda comigo? Tá? Então, eu acho que elas são ótimas. O posto de Cordoeira sempre foi meu exemplo. Nós pegamos um posto de São Geraldo também falido. Pergunta até o Jacutinga, fala toda hora. O que nós fizemos? Nós botamos um Kombi no posto de São Geraldo, botamos um cubano lá, fizemos um trabalho decente. Hoje a população de São Geraldo é muito grata com isso. Eu vou reafirmar a minha tese. A solução da saúde é com a atenção básica. Com relação ao plano de saúde, muitos usam sim. Não vou falar o nome aqui dos planos. Tem um plano de saúde que é mais cheio do que o Raul Sertão hoje em dia, que a gente vê aí na nossa cidade. Reclamações, reclamações, reclamações. Entendeu? O que eu acho que a saúde deveria ser cobrada de alguma forma é uma ideia. O cara tem um plano Bradesco, atendeu lá na urgência, eu acho que o SUS tem que cobrar do plano Bradesco. Você me entendeu? Sofreu um acidente de carro, gastou as coisas do Raul Sertão, nós temos que cobrar. Como se 2 barras usar a saúde de Friburgo, a gente tem que cobrar 2 barras. Você me entendeu, Zurinho? Nós temos que ter uma organização melhor sobre isso, por quê? Para poder equilibrar a receita com despesa. Entendeu? Participação de Aloísio Silva, do Centro. Pergunta se o vereador se sentiu traído com a descentralização da secretaria e se a sua ida para a saúde afetou a sua imagem como vereador. Para ser sincero a você, estou um pouco me leixando, me desculpe a minha sinceridade, nesse ponto se afetou ou não, que eu faço o meu trabalho. Mas você está traído, não. Eu me senti um pouco sem apoio dentro da Secretaria de Saúde, todo mundo sabe disso. Decepcionado. E criei milhões de inimigos lá dentro, com exceção do senhor prefeito, que ele sempre tentou me apoiar, mas nem a vontade do prefeito é soberana, né? Porque as pessoas, quando querem atrapalhar, elas atrapalham mesmo. Sem dúvida. Você criou milhões de inimigos. Isso, mas fiz muito amigo também. O saldo é positivo? É positivo. Porque você ali na saúde, quando você é vereador, eu fiz 2.100 votos, 2.097 votos, eu acho. O que aconteceu? Eu não sou vereador para os meus 2.097, sou para todo mundo. Certamente. Uma vez eleito é vereador. Então, na saúde, eu posso, toda a cidade. Posso ter pego uma bomba atômica, que eu peguei mesmo, todo mundo sabia disso, estava tudo parado, não tinha nada, e a UPA fechada, por exemplo, mas alguma coisa foi feita e ajudei bastante gente. Então, você acaba desagradando alguns por ciúme e agradando uma grande maioria. Participação do Gerson da Conceição Pantera Siqueira, assessor aqui da produção e telespectador ao vivo. E lhe pergunta se a vinda dos médicos de fora é a melhor solução. Na verdade, Pantera, eles fazem um grande trabalho, mas a melhor solução era o governo federal, dar condições aos nossos médicos aqui de dentro. Tá? Se a gente tivesse, por exemplo, médicos diaristas no hospital recebendo um valor X do governo federal, até o que os médicos cubanos recebem para os médicos dos postos, eu acho que a gente teria melhores médicos mais dedicados. Sem dúvida. Participação aqui polêmica do José Paulo do Cordoeira. Diz ele o seguinte: na época da prefeita Saudade Braga, a saúde andava bem, tinha médicos. E diz que com a sua gestão, nem os médicos ficaram. O ambulatório não tem atendimento. Eu não sei se ele tem ido no posto, ele mora no Cordoeira, né? Exato. Ele deveria ir lá, pelo menos eu estou lá atendendo toda quarta-feira, tem ginecologista, tem outros médicos. Os médicos, eu aumentei o número de médicos em tantos por cento, eu tenho dados para isso. É normal, né? Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, né? Faz parte da democracia. Participação... E ele falar da doutora Saudade, sim. Eu trabalhei na época da doutora Saudade, faltava médico, cara, também. Então, tipo assim, às vezes a pessoa leva para um lado partidário, é isso que eu não gosto muito. Para poder fazer uma política contrária, você me perdoe, trabalhei, atendi bastante, um abraço para a doutora Saudade, mas até no Roxingu eu fui para lá porque não tinha médico. A falta de médico sempre houve nessa cidade, é só de pegar o histórico no passado. É histórica. Participação de Antônio do Córrego Dantas.
se o deputado federal e o deputado estadual têm colaborado com verbas e soluções, pois criticar é muito fácil. É isso aí, isso que eu comentei, né? Eu acho que o deputado federal tem que cobrar Brasília, uma maneira de aumentar os recursos para a cidade, e o deputado estadual não pode deixar de cobrar o governador. Esse, por exemplo, dá um exemplo, tá? São vários. Um exemplo, por exemplo, dessa verba da UPA que não vem. A função do deputado é essa, está ali no Estado ou no governo federal, trazendo recursos para a nossa cidade e defendendo o nosso município. Eu acho que a gente tem que ficar em cima porque está muito difícil, é um momento muito complicado. Participação... Eu estou até surpreso aqui com a minha performance. E consegui gerenciar aqui com alguma habilidade esse dispositivo. De Carlos do Cônego. Parabéns ao doutor Luiz Fernando. É notório que após a saída dele, a saúde piorou muito. Participação de Eduardo Troféu. Muito bom, de Conselheiro Paulino. Parabéns ao programa e doutor Luiz Fernando. Se os vereadores não poderiam reverter o que seria arrecadado pelo estacionamento rotativo para a área da saúde. Eu acho que o projeto do estacionamento rotativo tem que ser revisto, né? Principalmente que tange as porcentagens de... Sem dúvida. De áreas. E também não vou ser hipócrita aqui, porque não é no meu jeito de fazer política desse jeito. Qualquer cidade de 200 mil habitantes, no centro dela tem que ter um estacionamento rotativo, Júlio. Você tem que organizar aquele trânsito. Você não pode fazer a cidade ali de vários carros parados à venda. Atrapalha o comércio. Nosso comércio está tão sofrido. Você não pode lotear as vagas. Você não pode lotear as vagas. Então, você deve fazer, sim, uma organização no trânsito e deve ser o estacionamento rotativo. Mas também não é ir lá para São Geraldo cobrar, né? Isso não existe, não, né? sem dúvida que não. Nem Conselheiro, nem Olaria, né? Não cabe, né? Tem que ser restrito ao perímetro. Tem que ser restrito, isso aí. Participação de Isabela e Fábia Vanzilota. Parabéns ao programa e um grande agradecimento ao doutor Luiz Fernando. Participação do querido amigo, companheiro de causas nobres, Eric Sinigali, líder comunitário no 6º Distrito de Conselheiro Paulino. Boa noite, caro apresentador. Boa noite, doutor Luiz Fernando. Ele coloca entre parênteses, hoje sem defesa de tese, porque normalmente as participações dele parecem defesa de tese. Vereador, na sua avaliação, qual o principal legado que o senhor deixa na sua gestão frente à Secretaria de Saúde? Remete grande abraço a todos, o que eu retribuo, lhe agradecendo especialmente pela sua objetividade, amigo. Aí o seu bairro, que a UPA estava fechada, a gente fez ela transformando, na minha gestão, né, já saí há 4 meses, uma das melhores do estado. A outra é colocar os médicos cubanos aí em Conselheiro, que é um bairro que eu tanto gosto, para também atender Conselheiro, né, e adjacências. Então, não foi aquilo tudo que eu queria fazer, mas alguma coisa aconteceu, né? Imagina continuar uma daquela fechada do jeito que estava, né? Não ia ter condição, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque funciona como porta de entrada para os pacientes que vêm dessa região e podem já ser atendidos ali no primeiro momento, sem dúvida, né? Sem dúvida. Não havendo necessidade de chegar ao Hospital Municipal Raul Sertão. Uma participação aqui muito interessante do João Paulo, que eu vou reservar para o final. Nesse campo, nesse cenário político, qual a sua avaliação da atual administração pública municipal? Eu acho que eu acho que o Rogério, o executivo, está passando por muitas dificuldades. Eu acho que a vontade, o prefeito tem muita boa vontade de mudar, mas tem muita dificuldade em executar, por falta de recursos que não vem de outras cidades, por deficiência, por trocas de secretário. Por exemplo, eu mesmo, né, quis sair da Secretaria de Saúde, por vários fatores. Então, acho que... E também posso fazer uma defesa pequena, que todos os prefeitos que eu conheço não estão bem também, entendeu? Então, está sendo muito difícil hoje, com esse entrave do Estado com os municípios, essa dificuldade do Executivo trabalhar, entendeu? Mas existem problemas administrativos que têm que ser resolvidos imediatamente. 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 Participação do querido amigo, telespectador assíduo do programa Cidade Real, Betão, mestre-sala do Grêmio Recreativo Escola de Samba Village no Samba.
Boa noite, parabéns ao doutor Luiz Fernando, precisamos realmente da união entre todos. Cidade Real, nota 10. Uma outra participação aqui muito interessante, que eu reservei aqui. É bastante, hein? Está conseguindo dar um... Você precisa voltar aqui mais vezes, cara. É verdade, eu gosto, é um prazer estar aqui. Correção. O Betão é mestre-sala da Imperatriz de Olaria. Não... Aí já arrumou um problema, Betão. O importante é que ele é mestre-sala. Betão, um abraço, amigo. Você sabe que eu sou um fã de carnaval, né? Sempre ajudei as escolas todas na véspera dos carnavais. Sempre fui apaixonado pelos alunos do samba lá, mas nunca deixei de estar presente em quase todas elas. E também sofremos pela mesma paixão que é o Fluminense Nosso Futebol tricolor, Clube, né? Pois é, que por vezes nos traz aí momentos de amarguras. Temos aqui uma participação de João Paulo do Centro. Doutor Luiz Fernando tem que ser candidato a prefeito. Um grande abraço a ele. Amigo, você é pré-candidato ou, como todos que são, mas não admitem, colocam seu nome à disposição do partido? Não, na verdade, eu não sei nem... Nós estamos negociando, eu talvez saia do partido que eu tanto gosto, que é o PDT. Você hoje está afiliado ao PDT. Aliás, sempre esteve. Sempre estive. Desde o início... Isso, PDT. Da sua carreira política, ok. Eu talvez mude de partido, nós estamos negociando isso. Se eu te falar que não tem vontade de ser executivo, seria mentiroso, né? Porque eu acho que ainda nós temos, não é nem consultar a base partidária só, é consultar a família, né? Consultar as pessoas na rua, ver o que vai acontecer daqui a uns meses. Mas, a princípio, eu estou crescendo de uma maneira profissional, aprendendo um pouco mais política. Sou bem humilde em dizer que eu tenho que aprender mais ainda, porque o executivo... Falei isso em outro programa, queria até agora eu vou te fazer uma pergunta, que é um grande amigo. Ótimo, amigo. Ótimo. Eu acho que o executivo não vai mais para a rua. Eu acho que o grande defeito dos prefeitos em geral é que ele não vai para a rua ver os defeitos. Que tem um bando de puxa-saco em volta que fica falando puxa-saco e mentiroso. Tá lindo o prefeito da sua cueca azul. Aí, coitado do prefeito. Conhecido como as seclas. É isso aí. E o que acontece? O prefeito não vê que ali, do lado da prefeitura, está ali debaixo do viaduto, está tudo quebrado, a gente não resolve aquela obra. Aí o prefeito não vê que ali dentro da prefeitura dele, fulano de tal não está cooperando em comprar as coisas que tem que andar. Então, eu acho que isso está faltando, porque o político de antigamente, o Paulo Azevedo, o Heródoto, quantas vezes eu atendi, que eu tenho admiração para o Paulo Azevedo, para o Heródoto, achei esses caras grandes, eu respeito isso. Sem dúvida. Quantas vezes eu chegava... Às vezes, 5 horas da manhã, lá no Raul Sertão, atendi o doutor Heródoto. Tá entendendo? Ele ia lá, não era para ver se estava a pressão dele, não, que eu fiz isso várias vezes. Era para ver se eu estava trabalhando. Eu não, no caso, a equipe. Então, acho que falta a presença do executivo na rua. Falta o cara subir o morro, ver se é asfalto que ele quer, ou se ele quer um meio-fio decente. Falta um equilíbrio, você está entendendo? A pessoa tem que ouvir a necessidade do povo. Eu acho que isso está faltando, não só aqui. Agora, é a pergunta que eu faço a você, Zoli. Você concorda com isso? Eu concordo com você, amigo, nesse sentido. Os prefeitos, de uma forma geral, ficam muito absorvidos no seu expediente, em função dos problemas paraquedas que caem sobre a mesa. O próprio prefeito já esteve aqui admitindo a situação, se surpreendem com as questões, com as inúmeras informações que tem que prestar aos órgãos de fiscalização, mas eles, evidentemente, podem amenizar e ter uma agenda externa maior, tendo um secretário-geral de fato e de direito. Esses que você citou, especialmente o falecido Paulo César Vassalo de Azevedo e o colega engenheiro Heródoto Bento de Melo, sempre tiveram secretários gerais de primeira linha, que tomavam conta da questão administrativa, do dia a dia, das questões que precisavam soluções mais corriqueiras e liberavam os chefes dos poderes executivos para saírem em missão externa. Hoje, me parece que falta um secretário-geral na administração pública que faça toda essa interface.
Obrigado, querido. Você vai me causar um infarto aqui qualquer dia com isso. Ele faz o bullying do tempo aqui. Me parece que, respondendo a sua pergunta, falta esse elemento. Um elemento realmente que tenha esse perfil, tenha essa performance, tenha essa autoridade sobre os demais secretários para fazer esse expediente interno, o expediente rotineiro com os secretários, de maneira que o prefeito municipal tenha a sua agenda externa mais positiva, porque, inclusive, isso traz a sensação de solidariedade para a população, ou seja, a principal autoridade municipal está na rua, está do seu lado, conferindo os problemas. Pode até não dar solução, amigo, mas está ali vendo, tomando as providências, entrando em contato com o secretário, com o chefe de departamento, enfim, está vendo a rotina e a dinâmica da cidade acontecerem. Mas por conta de não ter, talvez, um elemento que faça esse desempenho, ele fica totalmente absorvido no seu expediente interno. Concordo com você plenamente. Aqui, satisfação aqui Não, é um prazer estar da aqui. TV e da produção do programa em recebê-lo aqui novamente. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer, sabe? Eu gosto muito de conversar com você. Você é uma pessoa intelectual, uma pessoa sábia. Queria só mandar um abraço pro pessoal do DEI, que eu passei lá o dia todo. Certamente. Dona Marcela, todos os funcionários, pessoal da saúde e a todos os meus amigos. E dizer a você, qualquer hora, qualquer problema, é só entrar em contato, que eu estou à sua disposição. Já assumimos o compromisso para você voltar aqui com o resultado da CPI das Águas. Vai ser um prazer. Tá certo? Obrigado. Noticiaremos isso aqui de forma inédita. Obrigado Valeu, pela presença, amigo. Valeu, Tamo junto. Precisamos encerrar aqui definitivamente os nossos trabalhos, entendendo que, mais uma vez, cumprimos com a nossa missão, levar informação de utilidade pública, até porque, pela informação, você consegue a transformação. Que Deus, Santa Rita de Cássia e São Cosme e São Damião, padroeiro dos médicos, continue nos protegendo, abençoando e iluminando. Cuide-se sempre e até a próxima.